Lucas 15, do 11 até o 20, a primeira parte do versículo 20. O capítulo 15 de Lucas, ele está recheado de parábolas do Senhor, parábolas que são ilustrações que Jesus contava no seu contexto, para poder também as pessoas entenderem a respeito do reino de Deus. E a parábola do filho perdido, ou também do filho pródigo, como alguns também já ouviram e conhecem assim, é uma parábola que apenas nós encontramos no livro de Lucas. E eu convido vocês a acompanhar. Lucas, no capítulo 15, lemos do versículo 11 até o versículo 20, a primeira parte. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Até aqui a palavra do Senhor. Sobre esta preciosa palavra que Jesus certamente contou com o intuito de também preencher o coração dos seus ouvintes, ela também está registrada para nós, para que o nosso coração também seja preenchido como ouvintes da palavra do Senhor. E talvez o que nos ajude a entender por que nesse rompimento Deus nos deixa experimentar o caos. Um exemplo talvez fácil para a gente compreender é como quando a gente tem um smartphone. Nós todos temos um celular. Olhando para esse celular, ele tem vida própria? Não tem vida própria. Ainda que a tecnologia esteja muito avançada, ele não tem vida própria. Pelo menos não no sentido da sua bateria, sua recarga. Por mais sofisticado que ele seja, se ele não tiver recarregado, ele não serve para nada, né? Quantas às vezes no último % da bateria do celular manda uma mensagem: olha, eu vou ficar sem comunicação porque eu estou com 1%, né? Já não serve para nada aquele celular. E assim também é o ser humano. Nós dependemos de Deus para sermos aquilo que fomos criados para ser. Mas muitos, como o filho nessa ilustração da parábola, eles acreditam que eles podem viver do seu próprio jeito, até que a bateria chega lá nos 10%.
E o que a gente faz quando o celular está com 10%? A gente o conecta para carregar. Essa é a crise do filho pródigo. Quando ele não tinha um carregador por perto, ele passa a crise. Assim também nós, cadê? Eu preciso de um carregador. Mas tem gente que ainda que perceba que precisa de um carregador, continua ali, usando até o último, aquela bateria, aquele restinho de carga, mas não se conecta. É nesse engano que a gente fica sem carga. É nesse engano que aquele rapaz chega no chiqueiro dos porcos, porque ele acha que a sua bateria vai aguentar, ainda que ele esteja desconectado. E muitas vezes o é conosco. Nós também, os seres humanos nos dias de hoje, vivem a sua vida desconectados, não têm energia, não têm um sustento, não têm uma carga para que eles possam caminhar. Então não é uma escolha de Deus como uma vingança. Nós somos criados para estar conectados com Deus. Não tem outro. É a nossa essência. Sem Deus nós não conseguimos. Nós necessitamos do seu mover. Mas o ser humano é teimoso. Ele entende que ele pode sozinho. E por isso que se experimenta tantas vezes a crise e também o chiqueiro de porcos. Agora, para entender o que também assim significa este chiqueiro de porcos, né? Dentro da parábola, ali fala um campo, né? Mas provavelmente tinha um lugar para prender também esses porcos, né? Eles não eram ovelhinhas tranquilas assim. Imagina ficar cuidando de porco, né? Tem que ter um lugar para estar preso, senão eles saem no galope, né? Então, para entender um pouco o que significa, é preciso a gente lembrar que não se trata apenas de um lugar físico, mas é a condição espiritual do ser humano, e é isso que Jesus quer dizer, do seu afastamento, né, da sua degradação com relação a Deus. Espiritualmente, o chiqueiro de porcos, ele simboliza o estado em que o coração humano chega quando se distancia de Deus. Aos poucos, a alma dentro do chiqueiro de porcos, ele pode se acostumar com o pecado. Aquilo que antes causava vergonha passa a parecer normal. O que antes gerava arrependimento começa a ser tolerado. E no chiqueiro de porcos, assim como a ilustração diz, a gente percebe, aquele rapaz, ele perdeu a sua dignidade. Vamos olhar para a nossa realidade. Como nós vemos pessoas que antes tinham vergonha de algumas coisas e hoje não tem mais. Como a nossa sociedade dizia uma coisa antes, tinha os seus valores, e agora a gente percebe que até a própria igreja tolera algumas coisas que biblicamente estão erradas. E a gente simplesmente vai tolerando, vai permitindo algumas coisas, né? Então o mundo, ele tem ditado muitas vezes a regra, inclusive sobre os cristãos. Mas o que Jesus está dizendo aqui, esse mundo para o qual esse rapaz vai, por mais brilhante e sedutor que pareça no começo, ele nos leva exatamente a esse lugar. O fim sempre vai ser o chiqueiro dos porcos, se a gente não se antenar e voltar antes. O chiqueiro dos porcos nesse texto não é o inferno.
É o ponto mais distante que alguém pode chegar de Deus. Mas não tem um lugar onde Deus não possa chegar, ainda que nós estejamos muito distantes, ainda que haja pessoas muito distantes do Senhor. Há muita gente hoje a caminho ou até já no chiqueiro, não porque faltou dinheiro. Tem gente com muito dinheiro no chiqueiro, mas por falta de bateria espiritual, falta da presença de Deus. E o mais triste é que nós não fomos criados para viver assim. Mas muitas vezes nós somos nós mesmos que nos colocamos nesse lugar, porque a gente acha que consegue ir um pouquinho mais. Dá para ir com 10%, dá para ir com 5%, dá para ir com 1%. Quando acaba, acaba. Então, no chiqueiro, a ilusão do mundo, e por isso talvez seja o ponto mais distante que alguém pode chegar de Deus. No chiqueiro é quando a gente se dá conta que a gente não tem nada. A ilusão do mundo, ela se desfaz. O apoio desaparece. Os amigos somem. E aquilo em que se confiava se mostra vazio. O chiqueiro, apesar de ser a demonstração do caos, do ponto mais distante de alguém, pode ser também a grande oportunidade que alguém tem lá no fundo do poço, de dizer: eu não tenho mais nada, e começar a caminhar em direção a Jesus. Então, confiar no mundo, como muitos têm confiado, é confiar como numa sombra. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não nos abandona. Ele permanece esperando. E Ele sopra sobre nós com o seu Espírito esse desejo, essa saudade de voltar, esse vazio, essa necessidade, essa percepção. A carga está vazia. É uma forma de Deus nos dizer: ainda há uma possibilidade. E Ele nos lembra que há um caminho de volta. E esse caminho é o próprio Jesus. Aquele rapaz, quando ele sai de casa, ele parecia digno. Ele vivia como queria. Ninguém viu a sua miséria naquele primeiro momento. E assim é conosco. Assim são com as pessoas hoje. Às vezes a gente não enxerga a miséria do outro. Muitos ainda têm sua miséria exposta. Ou melhor, não tem. Embora já habite neles esse coração, essa intenção de viver livremente. Escolhas ocultas que fazem. Tem gente que está no chiqueiro dos porcos já. A miséria já está escancarada. E talvez a gente pensasse assim: o pobre coitado. Eu tenho situações de pessoas que estão no fundo do poço, estão no chiqueiro, e às vezes a gente não tem muito o que fazer por elas, mas Deus continua esperando por elas. Mas tem gente que está camuflada. Tem gente que está rumo ao chiqueiro dos porcos, mas acha que está tudo bem na sua vida. Está curtindo a vida, como bem quer. Do jeitinho que o nariz aponta, assim ele vai. Na sua autossuficiência. O que essa parábola ela nos ensina? Que há uma possibilidade. Tanto para aqueles que estão a caminho, ou aqueles que estão no chiqueiro de porcos.
em qualquer estágio de queda, há esperança. Porque Jesus não é um Deus que fala do juízo sem falar de esperança. E esse texto está nos mostrando isso. O Pai continua esperando o retorno do Filho. E o lugar mais distante ainda está ao alcance da graça de Jesus. E é através de Jesus que é possível voltar. É Ele que nos faz dar, ou melhor, nos dar conta do cair em si. Essa palavra nesse texto, cair em si, ela é significativa. Aquele filho no seu estado miserável, mais miserável, ele cai em si. É o Espírito Santo soprando. E o bonito é ver que dentro dessa chance soprada pelo Espírito Santo, nessa ilustração, esse menino, esse rapaz volta. E quando a gente olha para a sua decisão de voltar, a sua reflexão, observem vocês que ele não diz assim: eu vou voltar para casa. O que ele diz lá? Eu vou voltar para o meu Pai. Eu vou voltar para o meu Pai. Então, cair em si, se dar conta, é voltar para o Pai. É descobrir que na nossa miserabilidade pecaminosa é possível voltar, porque em Jesus nós fomos reconciliados na relação com o Pai. Diante de Deus, nós somos, a humanidade é chamada a cair em si, ou seja, todo ser humano, ou ele se torna um filho reconciliado pela obra redentora de Jesus, ou ele está no caminho do chiqueiro de porco, se é que ele não já se encontra nele. Logo, o retorno do filho representa justamente essa reconexão com o Pai, que havia se rompido. Ou seja, tudo aquilo que a gente herda de Adão e Eva, desconectados na relação com o Pai, é agora reconectado a partir de Jesus Cristo. E muito mais do que um simples regresso físico ou geográfico, voltar para casa é viver a plenitude da convivência com o Pai eterno mais uma vez, de novo. Às vezes as pessoas, quando ouvem a história do filho pródigo, entendem assim, que se trata de voltar para uma estrutura, de voltar para a igreja, e interpretam dessa maneira: ô irmão, volta para a igreja, você está como filho pródigo, né? E aí o grupo de oração ora por aquela pessoa que se desviou da igreja. Claro, é importante a gente orar por quem se desviou, é muito importante, mas não simplesmente para que ele volte para uma estrutura, mas para que ele volte para o coração de Deus. E com essa parábola, Jesus fala justamente isso, de que nós podemos ter essa reconciliação, que foi possível por causa daquilo que Ele realiza. Então, voltar para o Pai é se render, é se levantar com humildade, é tomar uma decisão corajosa, intencional, e ir na direção do Pai. E nós vamos semana que vem continuar estudando esse texto, refletindo sobre ele, mas a gente pode já se adiantar observando a figura do Pai. Ele não sai correndo: cadê o meu filho? E vai lá atrás aonde ele pode ter ido e tudo mais, e vai lá resgatar ele no chiqueiro dos porcos. Não. Sabe por que não? Porque ele já fez a parte dele.
o amor continua o mesmo. A obra redentora já realizou tudo, mas Ele não nos laça. Se você quer curtir a sua vida em liberdade, na sua autossuficiência, Deus não vai te trazer no laço. Ele te apresenta Jesus Cristo como caminho. E Ele quer que você opte por isso, pela volta, pelo retorno, porque você compreende o que é ser resgatado, experimentar a paz enquanto o Salvador teve que sofrer. Então, voltar para casa é se lançar nos braços de um Pai que acolhe, de um Deus que espera com compaixão. Aquele filho mais novo, ele não hesitou quando ele lembra de casa, quando ele lembra da casa do seu pai. E o seu retorno, como eu já disse, não é motivado por conveniência, nem por esperteza. Gastei tudo, agora não tem para onde ir, vou voltar lá para a casa do meu pai. Mas ele tinha uma certeza, ele seria bem acolhido, ele é amado, ele tem para onde voltar. Ele não volta tentando recuperar privilégios, diz o texto. Ele volta com o coração quebrantado. E só no fim dessa história ali, ou desse trecho que nós lemos, nós vemos que ele inverte completamente os seus desejos. Agora o seu maior desejo não são os bens, não é partir. O seu maior desejo é estar na presença do Pai. Ele entende que vale mais estar na casa do Pai em humildade do que viver longe, tentando sustentar uma falsa liberdade. Então, a sua motivação não é interesse, é convicção do quanto ele é amado, de que ele tem um lugar. Ele volta porque ele tem saudade. Nós também fomos, ou ainda somos, filhos pródigos. Não existe outra possibilidade. Ou somos, ou já fomos. E essa parábola ela nos convida a refletir sobre a nossa própria caminhada. Também hoje, os que estão aqui, os que nos acompanham, como está a nossa vida diante do Senhor? Nós temos vivido essa reconciliação de fato? Ou apenas sabemos que é possível, mas a gente está postergando porque ainda tem uma carguinha de bateria? Tem muito cristão vivendo uma vida cristã irrelevante. Por quê? Porque não está conectado. E quando passa por crises, seja emocionais, familiares, espirituais, não tem para onde correr. Se vê no desespero. Por quê? Porque é orgulhoso, porque é autossuficiente. E finge muitas vezes que está tudo bem. Tem muito cristão dentro da igreja que faz de conta que está tudo bem, mas a vida em casa está uma desgraceira. Mas não compartilha, não conecta, não busca ajuda e nem se dá conta que está indo ladeira abaixo. Tem cristão que já se acostumou inclusive com o chiqueiro, porque o vazio da alma já nem incomoda mais, o pecado já não constrange mais. E nós precisamos pensar um pouco sobre o pecado. O quanto a gente erra, falha com Deus, com as pessoas, e a gente nem volta triste. A gente nem reconhece orgulho, autossuficiência. Talvez nem se perceba que mesmo tendo passado a vida sentado num banco de igreja, ainda segue com a bateria fraca. E
essa verdade dura, ela é uma realidade. Há muita gente dentro da igreja, mais longe do Pai, desconectado, compreende tudo, mas está querendo viver desconectado. Não compreende a obra de Jesus como ação de reconciliação com Deus, que nos dá a chance de experimentar a graça. Muitas vezes estamos presentes num ambiente de culto, de comunhão da palavra, mas distantes no coração. Estamos na casa do Pai, mas com os olhos, como os meus nesse momento, olhando para fora. Olhando para fora. E muitas vezes, quando a gente olha para fora, nós somos seduzidos pelo mundo. O coração daquele filho, ele foi embora. Não quando ele pegou a sua mochila e saiu. O coração daquele filho foi embora antes mesmo dos seus pés saírem de casa. Ele já não valorizava a presença do Pai. E assim também acontece conosco. O afastamento começa por dentro, de forma silenciosa, quando a gente deixa de vigiar, quando a gente deixa de desejar comunhão, quando a gente deixa a palavra, a sua orientação, a dependência do Espírito Santo. E é aí que nós nos tornamos de fato presas fáceis como aquele rapaz. E vamos seduzidos, desejosos de curtir a herança longe do Pai. Eu citei ontem o Billy Graham, grande evangelista do nosso tempo, já falecido, mas alguém que levou muitas pessoas aos pés de Jesus. E ele é o exemplo de alguém que escolheu não ficar olhando dentro da casa do Pai pela janela. E eu estava vendo um vídeo, eu até fui conferir assim para ver se era tudo aquilo mesmo, que eu achei um exagero quando eu vi um vídeo que dizia que quando ele estava assim para fazer uma evangelização a nível mundial, que ele muitas vezes fechava assim com o hotel alguns andares para que ninguém ocupasse os quartos do hotel. Com que intenção? Para que ele não tivesse nenhuma distração e para que ele não fosse tentado, porque como um grande homem, né, do Senhor, alguém que muitas vezes também foi perseguido, poderiam tentar armar uma cilada para ele, colocar uma mulher, né, bonita para que ele pudesse ser seduzido. E ele tinha esse zelo pelo testemunho. E eu achei, nossa, que exagero, mas a gente olha para nós. Qual é o zelo que nós temos? Qual é o zelo? Nós não fazemos nada. Se passa, às vezes a gente está concentrado no nosso celular e a gente gasta muito tempo com o nosso celular, a gente precisa reconhecer isso, né? Mas de repente a gente está lá vendo uma receita de bolo. Aparece lá um outro vídeo assim, meio provocante, sedutor, e, né? Também nós mulheres, o olhinho vai lá, mesmo que a gente sabe que não, mas o olho vai lá. Nós não vigiamos tanto em muitas questões. Às vezes tem uma mulher que está lá no meu trabalho e ela fica me dando bola. E eu acho que eu estou, né, como homem, acho que eu estou podendo, né, porque tem uma mulher me dando bola, mas eu esqueço que eu tenho uma esposa, né? A gente
tem vigiado muito pouco como cristãos. Se a gente olha para o Billy Graham, volto de novo no exemplo, ele não sentava para jantar ou para conversar com uma mulher sozinho. E a gente pensa, quantas vezes eu como mulher, às vezes converso com alguém, ou dou um abraço que eu percebo que está mais caloroso do que devia, e eu continuo abraçando essa pessoa, o homem da mesma maneira, né? Estou agora falando só no contexto conjugal, né? Mas assim, para a gente pensar um pouco quanto a gente tem vacilado, conhecendo a palavra, tendo sido reconciliado, mas lá no fundo, nós na verdade estamos vivendo como cristãos camuflados, né? Camuflando na verdade o nosso pecado, fingindo que está tudo bem, que está tudo bem na nossa vida espiritual, fingindo uma santidade que nem sempre está assim tão, né? Pode ser que a bateria está em 50% e a gente desconecta um pouquinho e sai para fazer algumas coisas que a gente sabe que estão erradas. Então nós precisamos, assim como a exemplo, né, do Billy Graham, vigiar com zelo, com exagero, se for preciso. Então, se é assim, que se está longe, o texto bíblico ele nos lembra que a gente tem condições de voltar para casa, que é possível fazer isso sem demora. Não espere para que o chiqueiro fale mais alto na sua vida. E se você já está reconectado, se você não é mais um filho pródigo, vigie o seu coração. Não se distraia com a janela que dá para o mundo. Seja exageradamente dependente do Espírito Santo. É Ele quem desperta os que se perderam. E é Ele quem sustenta os que permanecem. Lembremos-nos, quando o coração vai embora, tudo começa a desmoronar. Quando o coração se desconecta, tudo começa a desandar. Mas quando o coração volta, tudo pode ser restaurado. Porque na casa do Pai, o amor, ele nunca falha. E a vida é de fato plena. E que essa certeza nos direcione, nos sustente. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Assim como vocês estão, vamos nos colocar diante do Senhor. Querido Deus, pelo nome poderoso de Jesus Cristo, nós fomos restaurados, resgatados, Senhor, reconciliados, e nesta condição, ó Deus, nós podemos viver a vida plena. No entanto, Deus querido, precisamos reconhecer também que ainda que a reconciliação já está à nossa disposição, nós podemos voltar correndo, ó Deus, sem hesitar, sem perder tempo. Há muitos, Senhor, que estão desconectados, brincando de ser crentes, brincando, ó Deus, com a santidade, achando, ó Senhor, que são fortes, achando, ó Senhor, que podem viver uma vida desconectada, achando, ó Senhor, que podem vislumbrar o mundo e também estar contigo. Nos faz compreender, ó Deus, ou andamos em direção ao chiqueiro e ali cavamos a nossa própria cova, ou então, Senhor querido, ainda que no chiqueiro,
corremos de volta para Ti. Que essa compreensão esteja sobre nossas vidas, mas que o pulsar do nosso coração seja maior, ó Deus de amor. Que Teu Espírito Santo ilumine a nossa caminhada de fé, para que nós possamos viver, Senhor, viver vigilantes, ó Deus, como filhos amados e reconciliados, a graça e o amor que Tu tens por nós. E que nós não nos desviemos, Senhor, e que nós possamos também dar bom testemunho, para que outros queiram viver esta vida que Tu nos deu, Senhor. Uma vida onde Jesus Cristo é Senhor, onde não há, Senhor, espaço para o egoísmo, para a autossuficiência. Não há espaço, ó Deus, para as coisas que nos distanciam dos Teus caminhos. Guarda-nos, Senhor, do inimigo. Protege-nos, Senhor, com Tuas mãos de amor. E assim não permita que o nosso coração se distancie. Porque é o coração, Deus querido, que precisa estar entregue. E muitas vezes nós queremos viver contigo, tendo o coração ainda, sendo o nosso guia, e não a Ti, Senhor, não o Senhor. Guarda-nos, Deus de amor, pelo santo e poderoso Espírito que sopra sobre nossas vidas, para que sejamos vigilantes diante das seduções deste mundo, das seduções da nossa própria carne, das seduções que também são impostas pelo inimigo, e que nós possamos viver com o coração na Tua presença, almejando, Senhor, sempre de novo este colo de amor que só Tu tens, Senhor querido. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.